Eu acho que muita gente que pode estar nos vendo aqui talvez não tenha a dimensão da tragédia humanitária que está se abatendo sobre as ocupações periféricas no Brasil. Durante essa pandemia, né, que junta fome, doença e autoritarismo, muita gente no Brasil inteiro ainda perdeu, gente que estava ocupando, que estava com um barraco numa ocupação urbana, ou então mesmo em acampamento rural, né, foi removido, foi expulso, foi despejado através de medidas administrativas, né, com o poder público, né, num terreno público porventura, e faz o chamado despejo administrativo, ou então em reintegração de posse. Por isso mesmo, movimentos de reforma urbana no Brasil inteiro se juntam em torno, né, da campanha Despejo Zero, e muitos parlamentares aqui, né, eu aqui na Assembleia do Ceará, né, a Mandata Nossa Cara na Câmara Municipal de Fortaleza, apresentamos projetos. Eu apresentei 2 projetos várias vezes já. Até agora não fomos vitoriosos, mas a gente quer ser vitorioso. A André de Jesus conseguiu lá em Minas, a Dani no Rio, isso para nós é muito importante, inclusive já foi ao STF e já foi julgado constitucional. E ontem o PL da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, né, em coautoria com vários outros deputados, foi aprovado, vai agora ao Senado, isso para nós é muito, muito importante. Portanto, eu queria que você compreendesse isso. Como é que nós, nesse momento, em que você diz, fique em casa, né, tem que ter isolamento, manter o distanciamento, você vai expulsar milhares de pessoas. Aqui em Fortaleza são mais de 150 mil famílias que estão em situação de inabitabilidade, né? Nós temos 1 milhão de pessoas morando em comunidades aqui em Fortaleza, sem contar, inclusive, os acampamentos rurais. Por isso mesmo, eu queria aqui agradecer demais a Mandata Nossa Cara, né, para que teve essa iniciativa, para a gente fortalecer esta campanha em torno, né, do despejo zero, ou seja, não tem sentido ter despejo nenhum na situação, né? Isso contraria as convenções internacionais de direitos humanos, isso contraria o direito social à moradia, né? Mas, sobretudo agora na pandemia, durante a tragédia humanitária, isso é indiscutivelmente, né, uma desumanidade, uma brutalidade. Portanto, vejo aqui o Boulos, né, com uma representação mais pública do MTST, e em nome dele, de todos os outros movimentos da reforma urbana, né, dizer que nós estamos juntos e juntas nessa tarefa, que eu repito, é uma tarefa humanitária. Nós, nesse momento, nós precisamos pensar que a pandemia ela trouxe morte, ela trouxe medo, ela trouxe melancolia, dor e sofrimento, mas ela também trouxe coisas que são muito importantes para nós. A força da solidariedade que vem das margens, que vem das periferias. O coração da periferia, o coração do povo, ele pulsou de forma mais forte agora para se fazer solidariedade. O que seria do povo brasileiro se não fosse a sua própria solidariedade? Uma segunda coisa muito importante para nós é a política social. O que seria do povo sem o SUS e sem o SUAS? E por isso que o fascismo, o bolsonarismo quer destruir o SUS e o SUAS. E terceiro, que nós organizadamente temos que fazer a resistência em defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos do povo, e entre eles tem o direito de morar, o direito de ter um teto. Como é que você diz para a pessoa que tem que se resguardar se a pessoa sequer tem um teto? Por isso mesmo nós estamos juntos nessa campanha, né, para que não haja nenhuma família sem teto. Para além do despejo zero, a gente quer política habitacional. Outro dia a gente pode falar, ou então o Boulos pode falar da destruição da política habitacional pelo governo Bolsonaro. É uma destruição do pouco que havia. Havia pouco de política habitacional e aquilo que havia de pouco foi destruído. Por isso mesmo, nós todos no Brasil inteiro estamos nos juntando, agora especialmente no dia 29, por vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. Tamo junto. Obrigada, Renato. Muito obrigada, companheira. É animador sempre te ouvir e saber que a gente se encontra para além das redes, também muito nas lutas, né? E agora também a gente vai passar aqui para o nosso outro convidado especial, o companheiro Guilherme Boulos, salientar que a luta pela moradia é também a luta pela dignidade humana.
e ela abrange vários aspectos, né? Aqui, por exemplo, também está sendo animada uma campanha pelos companheiros do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, um movimento de trabalhadores atingidos, inclusive, por essas crises capitais, um movimento para construir o restaurante a R$ 1, que nós também subscrevemos, apoiamos, por entender a importância da vacina no braço, da comida no prato e do fora Bolsonaro. É com você, companheiro Guilherme Boulos. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Adriana, meu companheiro Renato. Cumprimentar, sobretudo, vocês da Mandata Nossa Cara. Parabenizar pela eleição aí em Fortaleza, por representar esse projeto coletivo na Câmara Municipal de Fortaleza. A gente tem que estar presente com o pé nas instituições e com muitos pés nas ruas e na luta social. Achei muito bom vocês trazerem esse tema, proporem hoje a gente fazer esse debate, que é o debate do tema dos despejos na pandemia. O Renato introduziu algumas questões que são muito importantes. Sabem que desde o primeiro momento da pandemia, a orientação sanitária mais básica é o fique em casa. É a orientação correta. Agora, não tem como você garantir de fato que as pessoas fiquem em casa, primeiro, se não dá condições para que elas fiquem. E aí, todo o debate em torno de auxílio emergencial, de garantia de emprego, para que as pessoas possam atravessar a pandemia com dignidade. Lamentavelmente, no Brasil, a quarentena ela foi tratada como um privilégio e não como um direito. Mas, antes disso, como é que você vai poder propor para as pessoas ficarem em casa se muitas pessoas do Brasil não têm casa? Ou seja, como é que ficou a população em situação de rua, o sem-teto, durante a pandemia? E o que é pior, né, a continuidade de políticas de despejo, reintegração de posse na pandemia. Essa não é nem mais uma questão política, isso tem que ser tratado como uma questão humanitária. Como é que vai arrancar a casa de alguém? Não importa se é numa área irregular, não importa se tem um litígio. Nós estamos numa pandemia, é a maior crise da nossa geração. O mínimo que o poder público deveria fazer em todos os níveis, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, era suspender qualquer tipo de despejo e reintegração de posse na pandemia. E vocês terem, o mandato do Renato em nível estadual, vocês na Câmara Municipal de Fortaleza terem pautado esse debate é essencial. Nós conseguimos em alguns estados já garantir a suspensão dos despejos. Aqui em São Paulo a gente tem feito um debate muito forte, porque o governador do estado, do PSDB, o João Dória, buscou se colocar contra o negacionismo, pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas São Paulo foi o segundo estado que mais despejou no Brasil. Então, nós estamos há um ano de pandemia e nós estamos falando ainda em aprovar as leis. Olha o nível de atraso que se tem no país. Foi importante ter aprovado ontem o projeto de lei de autoria da Natália Bonavides, 1975, o número do PL, para suspender os despejos, mas você tem ainda a votação no Senado. E a possibilidade do Bolsonaro ainda vetar, caso seja aprovado no Senado, e se tratando do Bolsonaro, essa possibilidade é quase uma probabilidade. Então, a judicialização desse debate também foi importante. O PSOL entrou com uma ação direta de preceitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal para se cancelar todos os despejos. Nós tivemos semana passada uma audiência com o ministro Barroso, do STF, apresentando todos os argumentos. Foi um conjunto de movimentos sociais, o MTST, o MST, a campanha Despejo Zero, também participaram dessa audiência. E a gente espera que tenha uma decisão rápida, né? E é importante que esse debate seja feito em todos os estados, em todas as grandes cidades brasileiras, porque é o povo que está sofrendo na ponta. Veja, nós temos um encontro de crises no Brasil, Luiz, nesse momento. A crise sanitária, ela não vem sozinha. Ela vem junto também com uma crise econômica e social, com uma pandemia da fome. São 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, sem segurança alimentar, no meio da pandemia. São outros 60 mil ameaçados de despejo no curto prazo. Já foram despejadas 9 mil famílias no país durante a pandemia. Isso foi um levantamento de dados da campanha Despejo Zero. Então, é urgente
que a gente traga essa pauta, que é a pauta da suspensão dos despejos, e combinar ela com política habitacional. Tem muita razão o Renato no que ele diz. Eu não sei se vocês viram, faz 15 dias, na aprovação do orçamento federal, o Bolsonaro cortou 98% do orçamento da habitação. Não tem precedente isso. Vai paralisar a obra de 200 mil moradias em todo o Brasil. O programa que existiu, Minha Casa Minha Vida, com todos os seus limites, nós fizemos sempre as críticas aos limites do programa Minha Casa Minha Vida, ainda produzia política habitacional. O Casa Verde e Amarela que o Bolsonaro lançou não é programa social, é crédito imobiliário, é linha de financiamento para setores médios, não atende aqueles que mais precisam. Então nós temos o drama de milhões de brasileiros e brasileiras nas periferias, nos interiores, na ponta, que estão desempregados. Não tem como botar comida na mesa e não tem como pagar o aluguel. E isso vem junto com uma onda de despejos. Então, a gente colocar esse debate, vocês levarem esse debate para dentro da institucionalidade, para dentro do parlamento, dar visibilidade política, dar visibilidade pública para esse debate é essencial. Fiquei muito contente quando soube do projeto, vim entusiasmado para participar desse bate-papo, dessa live, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Um parlamentar, uma parlamentar, um mandato, uma mandata de esquerda e popular tem que ter o papel de levar as pautas do nosso povo para dentro das instituições. Tem que ter esse papel de manter o pé no barro, de manter a nossa consciência, né, com os mais sofridos e humilhados, e traduzir isso em iniciativas políticas, em projetos de lei. Então, quero vir aqui, sobretudo, para debater com vocês esse problema, mas para parabenizar a iniciativa da Mandata Nossa Cara, a iniciativa do mandato do Renato, em pautar e colocar com centralidade o tema da suspensão dos despejos, o olhar para o sem-teto, o olhar para a população em situação de rua, nesse momento de uma crise tão grave no nosso país. Tamo junto. Muito obrigada, Boulos. É muito bom a gente poder ouvir, companheiro, você e reafirmar a nossa luta coletiva, né? E a gente vai passar agora para a Adriana, mas só salientar que, por exemplo, quando nós fomos construir a mandata coletiva Nossa Cara, eu e a Adriana, nós construímos, inclusive, o espaço do Campo Popular pelo Plano Diretor. Esse ano nós vamos ter a discussão do Plano Diretor aqui na nossa cidade. A gente sabe como isso também atravessa a política de habitação e decide muitas vezes os rumos, né, da política habitacional, porque loteia a cidade entre os mais ricos e afasta os mais pobres do posto de trabalho, do acesso ao posto de saúde, à escola. A nossa luta também, quando a gente pede, né, por uma política de habitação e de moradia, é também uma política que possibilite que as pessoas estejam perto das áreas urbanizadas. A gente não quer uma política de habitação que seja, na verdade, uma política de limpeza social, afastando os mais pobres e os trabalhadores dos espaços que devem ser comuns. E a Adriana também é lutadora da pauta de moradia, da luta pelas ocupações e pelo direito de morar. Então, agora nós vamos passar para a Adriana. Com você, amiga. Muito obrigada. Eu quero dizer, assim, da minha imensa honra de compartilhar esse momento com essas grandes referências que são vocês, né? Assim, para a minha militância, para a minha luta e, em torno do direito à cidade, da luta por moradia. Então, estou muito honrada, companheiro Boulos, companheiro Renato, companheira Louise, de estar aqui com vocês. Assim, estou com o coração muito feliz mesmo. Vocês trouxeram tantos elementos e eu quero falar desse lugar, né, da nossa cidade, Fortaleza. Eu moro numa periferia que é um assentamento precário já e uma ocupação consolidada, né? Começa na década de 30, é ali povoado mais fortemente em 50, lutou muito contra a especulação imobiliária, porque a gente está muito perto do centro, mas a nossa comunidade conseguiu resistir. Então, eu fui aquela criança que cresci ouvindo da mamãe que a casa ia ser removida porque alguma obra ia passar. E as obras passaram, né? E muitas pessoas aqui da comunidade, inclusive nesse último período, Boulos, com a obra do VLT,
foram removidas porque a gente tem a linha do trem aqui na comunidade, né? Então, a gente sempre sofreu com as remoções, principalmente pelo poder executivo. Fizeram grandes obras aqui no território, principalmente nesse último período. E aí as pessoas nunca compreendem por que as pessoas ocupam lugares na cidade. E aí eu quero trazer elementos, inclusive já agradecendo o companheiro Renan Magalhães e a Bibi Mesquita, que fizeram análise do orçamento aqui de Fortaleza desses últimos anos. Para vocês terem ideia. Agora, em 2020, a gente teve o menor orçamento de habitação desde 2006. Isso é muito grave, porque se a gente vai analisar, por exemplo, a política de segurança pública em Fortaleza, no município, nos últimos anos, só de 2006 a 2020, a gente teve um aumento de mais de 270% de investimento. Então, o município de Fortaleza dá prioridade a construir torres de vigilância, que muitas vezes oprime a nossa juventude pobre e periférica, porque essas torres elas não estão nos lugares ricos da cidade, eles estão na periferia. Todas as torres de vigilância se encontram dentro da periferia de Fortaleza, não estão nas áreas nobres. Então, para que a gente entenda que a política habitacional em Fortaleza não é prioridade. Se a gente vai analisar isso como Boulos trouxe, no governo federal, a gente tem o menor orçamento dos últimos 11 anos. E aí lá na Câmara, Boulos, né, Renato, Louise, nós somos vice-presidentes da Frente Parlamentar de Habitação e Regularização Fundiária. E recebemos há 3 dias o secretário nacional de Habitação. E ele disse para nós, disse para os vereadores, para os movimentos organizados que estavam na reunião, que o orçamento nacional de habitação está zerado. Isso é muito grave, porque criminalizam as ocupações, mas não produzem habitação de interesse social. Acabam com Minha Casa Minha Vida, criam um programa fajuto de moradia e a moradia digna sempre vai ficando para trás. Então, a gente quer falar aqui que Fortaleza tem um déficit habitacional de mais de 200 mil pessoas que procuraram a política, que procuraram pelo aluguel social, que se inscreveram no Minha Casa Minha Vida, que saíram do lugar onde estão de aluguel, morando com a mãe, morando com um familiar, foram até a regional se inscrever numa política habitacional que não existe mais, porque o Minha Casa Minha Vida acabou. E ele aportava o maior recurso para os estados e municípios. Então, é muito grave. Quero encerrar minha fala falando dos últimos 2 despejos que aconteceram aqui em Fortaleza de maneira muito violenta, da ocupação Carlos Marighella, da ocupação do Alto das Dunas, que é a ocupação pacífica, onde as pessoas levaram bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, bala de sal. Pessoas militantes da moradia foram presos e saíram com TCO. Então, isso é muito grave. Nós não podemos deixar com que essa pauta seja criminalizada pelos poderes, porque enquanto morar for um privilégio de poucos, ocupar é um direito. Muito obrigada.